Boa noite a todos. Esquecendo aqui do nosso microfone, né? Boa noite a todos. Seja bem-vindo à FEMEL. Hoje nós temos um palestrante, a nossa querida irmã Mauriceia. Ela é da Casa do Pão, né? Casa do Pão de Londrina. Agradeço imensamente você, Mauriceia. Pode dispor um minuto para a FEMEL aqui. Muito obrigado, né? Agradeço a presença de todos também, né? E iniciaremos então com uma leitura hoje de uma mensagem de um livro. Esse livro, nós vamos fazer uma homenagem hoje à nossa querida Marcelina. Ela, não sei se todos conhecem, uma das fundadoras da nosso centro, a Marcelina Goto. Ela escreveu as memórias dela nesse livro. É linda, tem muita coisa bacana nesse livro. E ela fez uma homenagem, tipo uma despedida. E em relação a isso, agradecer tudo que ela fez por nós, pelo esse centro, pela comunidade. Foi uma senhora batalhadora. Ela dizia para ela, nunca tinha não, nada. Tudo que ia falar com ela, se a gente falava assim, não vai dar para ela, dá. E sempre deu. E por isso, ela construiu tudo que nós temos aqui hoje. É uma das grandes fundadoras, é a base da nossa casa aqui, da estrutura, como ela se tornou a realidade. E eu vou chamar a minha querida irmã Mary para ler, porque hoje a garganta hoje não está muito boa, então tem que ir devagar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à FEMEL. Nos despedimos da nossa querida irmã Marcelina no domingo. Ela desencarnou. Segunda-feira pudemos ir ao velório, conseguimos vir aqui para nos despedir da nossa irmã. Uma irmã muito querida, uma irmã muito importante. O trabalho da casa começou com o terreno, que foi ela que fez a doação. Marcelina deixa para a gente, trabalhadores da FEMEL, frequentadores da FEMEL, um legado que nós temos que dar continuidade. Ela desencarnou aos 90 anos de puro trabalho, de pura dedicação, caridade, entrega da vida ao Cristo, o exemplo de vida. Ganhou o título de cidadã honorária na nossa cidade, né, Osmar? Fizeram um histórico bem bonito dela, de toda a trajetória de vida, de todo o trabalho de caridade que ela desenvolveu. E é mais uma fundadora que retorna ao plano espiritual. Não é? Para se juntar ao seu José, se juntar à Dona Antônia. A equipe veio para cá para construir a FEMEL física. Ulisses, segura as pontas aí. Não queremos. Precisamos do fundador vivo aqui com a gente. Pelo amor de Deus. Segura aí, tem muita coisa para trabalhar ainda, né, Lenir? Mas é o ciclo, né? E um velório lindo, um velório de paz, um velório de luz, em que a gente podia perceber o espírito dela livre e feliz. E no velório foi lido pelo Bacarim esta parte que a gente sugeriu que a gente lesse aqui para homenageá-la, que é a parte final do livro, que é a biografia dela, que foi publicada, tá? Então, olha lá, palavras de Dona Marcelina. Muita responsabilidade na minha mão, né? Mas tudo bem, que Deus me abençoe. Eu tenho algumas coisas a dizer, e tenho algumas coisas a pensar antes de terminar este livro. Os pensamentos eu preciso guardar bem,
para poder refletir sobre todas as coisas que escrevi. Percebendo aqui a minha esperança de ser uma pessoa melhor ainda a cada dia. Mas eu preciso dizer a vocês algumas coisas importantes que não podem ser esquecidas jamais. Obrigada, obrigada, obrigada e obrigada. Essas são as palavras dela. Obrigada por estarem comigo até aqui, acompanhando os olhos sobre as linhas deste livro e permanecendo firmes. Espero que tenham se emocionado, assim como eu, ao lembrar-me de cada minuto de minha vida, enquanto selecionava algumas histórias engraçadas para colocar em meu livro. Obrigada aos meus familiares, filhos, netos, irmãos, pai e mãe, amigos e, por que não, admiradores? Por me apoiarem sempre, por me ajudarem, por cederem tanta ajuda para que eu pudesse fazer tantas coisas boas. Obrigada a Agenor por ser o melhor marido que eu poderia ter em 1000 existências. É pensando em vocês, com muito amor e carinho, que eu digo e finalizo esse livro dizendo: não nos entreguemos nunca ao desânimo. Trabalhemos sempre em prol das melhorias em nossa comunidade e em nós mesmos, porque um ser humano perfeito é um ser humano inacabado. Ele não é nunca a perfeição, pois o nosso espírito é apenas parte de um todo que é Deus. O trabalho dignifica o homem, é pelo trabalho que ele constrói a dignidade, e é pelo trabalho que ele se torna um projeto divino, tendo identidade própria, sendo ele mesmo e conseguindo ajudar o próximo. A caridade é uma bênção de Deus e não um dom. Aquele que consegue deixar que Deus o abençoe, também consegue ser caridoso. Desejo a todos uma vida plena de alegria e amor, assim como foi a minha. Que vivam o momento presente, sendo felizes agora, pois o depois a Deus pertence. A felicidade é uma atitude e não uma meta. Que isso seja não parte de um livro de memórias, mas um conselho de uma senhora que aprendeu muito com a vida e com as pessoas. Obrigada novamente. Fiquem com Deus. Marcelino. Linda a mensagem dela, né? A gente só tem que dizer gratidão. Meus queridos irmãos, irmãs, vamos iniciar com uma prece que será feita pelo nosso irmão Cláudio. Boa noite a todos. Meus queridos, vamos pacificar o nosso coração, esquecer um pouco a agitação do dia. Vamos buscar nesse momento a presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom mestre, e conversar um pouquinho com Ele. Senhor, aqui estamos reunidos em Seu nome. Te pedimos, ó Mestre, esteja conosco, Senhor. Dá-nos aquilo que viemos aqui buscar, o amparo que necessitamos. Pedimos as Suas bênçãos, Senhor. Mas não pedimos só por nós, pedimos que a Tua bondade, o Teu amor alcance aqueles que porventura nesse momento estejam passando por desesperos, por angústias, os mais variados problemas, Senhor, nos hospitais,
e os nossos irmãos que se encontram encarcerados, mas que também são irmãos nossos. Nós pedimos que o teu amor seja derramado sobre todo o globo terrestre, Senhor. Nossa humanidade que se encontra passando por tantos problemas, por tantas tribulações, conflitos de guerra. Nós pedimos, Senhor, que a tua bondade não nos falte, que o teu amparo, o teu socorro não nos falte, Senhor. Nessa singela oração, nós te pedimos, Senhor, te rogamos pela nossa querida irmã Marcelina, nossa irmã que tanto fez pela causa espírita, que tanto fez por essa casa. Nós te pedimos, bom Deus, que ampara com teu amor. Nós sabemos que todos aqueles que semeiam o bem, colherão sempre o Senhor. Então, que todas as bênçãos sejam derramadas sobre a nossa irmã querida. Nesse momento, todo o bem que ela espalhou sobre a terra, venha até ela agora, através do teu amor, do teu amparo. Te pedimos, ó Pai, leva a ela o nosso mais sincero agradecimento, o nosso amor e o nosso até breve. Que assim seja. Agora eu passo a palavra para a nossa irmã Mauricéia. Evangelho. E que é, mãe? Ah, tá certo. Obrigado. O nosso irmão Alexandre, para fazer a prece. Boa noite a todos. Vou ler agora o capítulo 25. Ajudar-te e o Senhor te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho, quando lhe pede pão? Ou quem lhe pedindo um peixe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, como quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscar e achareis é semelhante a este: ajudar-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-o dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. É esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, aos aperfeiçoamentos da ciência, visto que a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica, as necessidades do corpo sucedem aos do espírito. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para de civilizado. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a preexistência e a resistência da alma, supondo-se que as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar? A humanidade não progrediria,
visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isto ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar, ao contrário, tornando com o progresso que adquiriu, e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais. A alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Convido agora a irmã Ana para participar. Boa noite. Eu acho que depois da leitura de Dona Marcelina, onde foi dada a possibilidade de escrever uma finalização, não de uma obra em livro, mas de uma obra de vida, eu acho que eu devia ficar quieta aqui. Todos nós aqui, a gente passar as próximas, não 30 minutos, mas talvez 30 anos da nossa vida refletindo única e exclusivamente uma mensagem. Como é incrível o que a gente recebe de milagres na nossa vida e a gente não percebe. Dona Marcelina, aqui em Biporã, foi encaminhada, nessa cidade para fazer a diferença. E às vezes a gente pensa, nossa, Deus não olhou para mim, Jesus não olha lá. Como é que a gente não é capaz, às vezes, de enxergar o que está do nosso lado? Então, eu não a conheci, mas eu dedico hoje, então, um pouquinho do meu trabalho a alguém que terminou a vida dizendo obrigado, dizendo para a gente uma coisa que ela achei tão interessante: felicidade não é uma meta, muito interessante. Não foi uma aula. Então, assim, se a minha palestra estiver muito ruim, vocês esquecem, da história de Marcelina, tá bom? Que daí vocês vão lembrar de Marcelina e tá tudo bem. Quero até ler o livro de Dona Marcelina, porque que coisa, A gente teve, ano passado, nós perdemos o Dr. Zé Antônio lá na Casa do Pão. Que, para mim, quando eu fui dar palestra pela vez na casa, foi difícil, porque também foi alguém que me ensinou muito. E aí, como é que a gente teve essas possibilidades, Eu digo, isso já foi outro milagre na minha vida. Eu estou aqui trabalhando quarta-feira à noite é um grande milagre, mas ter convivido com o Zé Antônio, no meu caso, e toda vez que eu vou a palestra eu tenho que me dedicar. E quantas vezes ele veio nessa casa, não foi? A palestra? E foi, eu acho que um grande milagre da vida que Jesus colocou. Ele diz assim, vai lá que você vai encontrar o Zé Antônio uma hora, você vai ver como é que é, para melhorar, tá? Então, Dona Marcelina, que tenho certeza que vai receber todas as nossas orações, tá? Bom, hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo quer. Todo mundo quer milagre, ou não é? Todo mundo quer milagre. Milagre, dá de vida, ganha na Mega Sena, Faz igual aquele pessoal de Santos que ganhou na Mega Sena, no Brasil vai trabalhar, você viu? É milagre. Então, assim, todo mundo quer um milagre, alguma coisa que vem rápido e fácil. Não tem nenhum problema de ter milagres, mas a gente vai discutir um pouquinho o que são esses milagres na nossa visão espírita, o que ela representa, perante a visão do Mestre Jesus. Hoje eu vou falar de Jesus, também aprendi com o Zé Antônio, que aprendeu com o seu Hugo. Então, assim, fala de Jesus, assim. Afinal de contas, se é para seguir alguém e defender, seja nas redes sociais, seja onde vocês quiserem, nas ruas, nos bares, na família, já defende o melhor. Alguém que nunca vai te trair, nunca vai te decepcionar. Então, se é para defender alguém e falar dele, então eu aprendi via seu Hugo, falar de Jesus, e hoje eu vou falar dos milagres de Jesus. Eu tenho até 9h20 por aí, não, 10h15. Então, seguinte. Primeiro, quando eu fui preparar essa palestra,
Tem um filme chamado A Espera de um Milagre. Todo mundo já assistiu esse filme? Tem alguém que não assistiu? Os mais novos? Todo mundo assistiu? Eu acho isso incrível. Não assistiu? Assistiu? Eu acho isso incrível. É um filme com Tom Hanks, né? Um filme que tem uma temática de começa com a violência, né? E aquele homem daquele tamanho, como ele transforma o corredor da morte, né? Todo mundo que está ali. Quem não assistiu, assista de novo. E quando eu fui preparar isso, eu lembrei do filme A Espera de um Milagre. E como é que ele marca, né, a vida da gente, como é que aquele, né, milagre foi acontecendo na vida daquelas pessoas que estavam ali. E é um filme muito tocante. E eu me surpreendo porque mesmo os novos, as pessoas mais novas assistiram. Ah, que legal! O cinema tem isso também. A gente não pode dizer que a arte só tem um lado ruim, assim como a gente também só não tem um lado bom, né? A gente tem os lados. Então a arte a gente tem também várias coisas muito boas. Para a gente escolher, né? É uma escolha. Então, começo lembrando do filme, mas eu vou falar para vocês o que é milagre. Então, eu sou professora. E daí eu tenho que entender as palavras. Está saindo aqui? Tudo bem? Ela também. Professora também? Sou professora. Ainda nessa encarnação eu vim. Estão lembrando de mim que eu faço isso também. Quando eu vim nessa vida, antes de descer para cá, eu disse assim, como é que eu faço para ganhar mais bônus hora, voltar melhor? Eu disse, professora. Eu disse, não, mas vamos que a gente quando está lá em cima, a gente acha que a gente pode, né? Não, mas vamos deixar esse negócio mais difícil. Aí você vai ser professor de química. Olha, química, pronto, deu certinho, tá? E hoje sou professora de química e pedagoga também, que eu adoro educação. E aí eu tenho que entender as coisas. Isso é próprio de professor. O bom professor não é aquele que ensina bem, é aquele que aprende bem. Porque todo mundo que aprende quer ensinar, né? Então, olha lá, milagre. Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Milagres da Virgem. Acontecimento formidável, estupendo, por exemplo, os milagres da medicina. Na religião, qualquer indicação da participação divina na vida humana. Tá? E também indício dessa participação se revela especialmente por uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza. A gente aprende na doutrina espírita que as leis da natureza são universais, não é? E elas, como eu digo, se eu soltar esse microfone aqui, a gravidade vai fazer com que ele caia. A gente não tem outra. Essa lei é imutável, né? A lei da natureza. Então essas leis, quando elas, de alguma maneira, a gente não entende como aquilo pode ter acontecido, a gente vai chamar de milagre. Continuando nessa linha, Kardec traz uma frase interessante, ó. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sobre as nossas vistas. Aspiramo-las no ar e calcamo-las aos pés, porque tudo então é milagre em a natureza. Gente, respirar. Esses últimos 2 anos, até peço desculpa, gente, olha que eu fui descer aqui do carro para entrar de máscara, cadê as minhas máscaras? 2 filhos vão pegando as máscaras, a gente, então, me perdão, gente, não tá, chega assim. E aí, esses últimos 2 anos, a gente viu o milagre de respirar o ar, o quanto ele faz falta. Eu sou asmática, então quando começou a pandemia eu entrei em pânico, porque eu pensava, quando eu era criança, que eu tinha as crises de bronquite asmática, e eu sabia o que era aquilo, lá em Flórida, onde eu morei, e só tinha um hospital, a gente não tinha esse nebulizador, não tinha bombinha, não tinha nada disso. Tinha só um tal de chamava Marax, que era um expectorante que você tomava, que o coração acelerava. Era isso que a gente tinha. Então, tinha que esperar ir lá no farmacêutico, que era o seu Domício, que fazia a inalação para eu poder ficar bem. E era uma angústia que ele não respirar. E quando começou a pandemia, eu me liguei naquilo, nessa sensação. E depois eu fui me acalmando, porque eu lembrei que eu estou no caminho da evolução. Eu tinha que entender toda essa parte que a gente ia viver. E como espírita, que eu tento ser todos os dias, eu teria que exercitar minha fé ali. Então, ó, respirar, estar aqui, pisar este chão. Espiritualmente a gente diz, quantos gostariam de estar no nosso lugar, né? Quantos espíritos que poderiam estar aqui, aproveitando essa oportunidade. E nós estamos, neste momento, aproveitando a oportunidade.
E aí, para falar de milagre, eu vou falar dos milagres de Jesus. Né? Quais foram os milagres dele? E eu fiquei me perguntando, por que ele fazia milagre? Por que ele ia fazer milagre? Qual era o objetivo disso? O que ele queria com isso? Porque Jesus, em todas as situações, ele era absolutamente pedagógico. Nada do que ele fez ou falou foi à toa. Não é igual a gente, que a gente fica jogando conversa fora, né? Nem o olhar ele jogava fora. Tudo tinha a sua razão. Então, o que eu vou falar aqui, gente, de novo, eu não sou uma estudiosa, né, teóloga bíblica, né? Mas eu sou alguém que, quando lê, eu tento ver como é que isso se aplica à minha vida. Eu não posso interpretar Jesus. Imagina, né? Não estou na altura. Mas eu posso dizer como ele, esse ato dele, pode mudar a minha vida. Tanto é que muda que nós estamos mais de 2000 anos e a gente está aqui, tá? Então, para começar, são mais de 30 milagres relatados nos evangelhos. Gente, 3 anos que são relatados, você acha que foi só 30 milagres? Tanto é que tem algumas passagens que dizem, e ele ia curando as pessoas, não assim? Ou seja, foram inúmeros. Aí eu fico pensando, e Jesus criança também não provocava esses efeitos? A gente, né? Será que não? Foi uma hora que ele, a partir de agora? Então, uma das coisas que é interessante pensar é que no Evangelho eles dividem os milagres como milagres da natureza, milagres de ressuscitação de vida, milagres de cura. Eles dividem para a gente poder entender, tá? E a primeira coisa que eu trouxe aqui de milagre é o primeiro milagre de Jesus, que é nas bodas de Canaã. Nas bodas de Canaã, que ele transforma, a mãe dele pede e transforma a água em vinho. E isso é um milagre da natureza. Então, eu começo a pensar que Jesus tinha uma coisa que a gente não tem. Quer dizer, ele tinha um monte, né, gente? Olha, pretensão em uma coisa. Tá? Quer dizer, eu tenho uma coisa que talvez Jesus tinha, né? Talvez um chinelo igual dele, uma hora, né? Mas ele tinha uma coisa, ele compreendia as leis da natureza. Todas. Eu sou química, então eu dou aula de fisicoquímica, por exemplo, e eu vou dizer como é que funcionam os materiais. E eu sempre dizia para meus alunos, olha, tudo que eu falar isso hoje, talvez daqui 10 anos não é mais. Por exemplo, eu falava que um cristal, depois que quebrasse, acabou. A gente já descobriu que tem cristal que se auto-regenera. Tem tinta de carro, né? Risca depois ali. Tem asfalto, que conforme o asfalto e a temperatura, ele volta a fechar novamente. Então, se a natureza tem as suas leis e a gente não as entende a ponto de fazer com que elas funcionem do jeito que a gente gostaria, eu acho que Jesus, como governador da terra, ele conhecia todas as leis da natureza. Todas. Ele tinha um domínio que a gente não tem ideia. Hoje a gente brinca, né, de produzir algumas coisas, né, para poder evoluir. E um espírito como Jesus conhecia tudo já. Um outro milagre aqui, quando Jesus anda sobre as águas. Eu fico imaginando, não sei vocês, eu sou visual, quando eu leio essas passagens, eu imagino a situação. É uma forma de aprender. Então eu imagino Jesus andando sobre a água, naquela coisa à noite, e Pedro de longe olhando, primeiro todo mundo assustava, né? A hora que viu que era Jesus, ele já, deixa-me ir até você, olha. Eu sou meio Pedro, cada um eu sou meio algum, mas Pedro eu acho que a teimosia dele era uma coisa. E aí Jesus fala, vem, pode vir. E ele não vai? Vai. Só que ele consegue chegar? Não, chega uma hora que ele afunda. Mas não é a mesma água que Jesus pisava? Ou será que Jesus não poderia andar sobre as águas? Se ele conhecia a natureza, ele tinha uma consciência que a gente não faz ideia, eu não duvido que ele possa ter feito isso, e muito mais. E aí ele fala para Pedro, olha, que dó, né? Um pouco mais de fé só, mas vai chegar, né? Então, ali tem um milagre da natureza. Outro não, são vários milagres aqui, de cura. Eu fico imaginando, Jesus agora, nessa pandemia, Jesus está encarnado aqui, decidiu, eu vou lá de novo, não está dando certo de longe, assim? Como é que seria isso aqui? Ele curando as pessoas. Você ia ter filas intermináveis. Mas eu acho que ele acabaria morto e preso da mesma maneira, né, gente?
iria incomodar muito. Primeiro que ele não ia sair curando quem a gente acha que a gente queria. Ele ia curar quem ele acha que pedia. O texto que a gente leu, os cais, né? Batei, né? Os cais acharei, pedi, né? Então ele sabia para quem. E quando ele vai curar, ele tinha uma coisa muito interessante, que ele perguntava para a pessoa. Ele falava para a pessoa: o que você quer que eu te faça? Aí de novo eu sou como os apóstolos lá. Então, outro dia eu ouvi uma comentário bem assim, diz assim, que a gente quer ter os funcionários perfeitos, alunos perfeitos, né, professora? Nem Jesus teve os discípulos perfeitos, eu estou querendo ter aluno perfeito, não vai dar certo, né? Então, sou um daqueles discípulos de Jesus. Aí eu, como professora, eu já fico imaginando, aquela multidão lá, eu já ia estar fazendo assim, ó, esses aqui são cegos, esses aqui são os paralíticos, esses aqui são os leprosos, esses aqui são as mulheres, isso aqui, tudo em fila. Aí chegava para Jesus e já falava, ó, aqui ó, até lá no final, tudo paralítico. Então já está tudo certo aqui, senhor. Você pode botar a mão aqui, manda todo mundo para casa. Era não. Era assim. A gente já ia organizar. Mas Jesus, ele nos dava a oportunidade de pensar na presença dele, de sentir a presença dele. Então, quando ele parava, você imagina essa situação? Ele parava na sua frente e te perguntar: o que queres que eu te faça? Porque ele sabia que a cura não era só física, ela precisava passar por uma cura espiritual. Eu precisava dizer o que eu queria. E eu precisava ter certeza que aquilo ia mudar a minha vida. Então, quantas curas ele fez? Um outro milagre aqui interessante, Jesus acalma a tempestade. De novo, né? Estamos nós lá no barco. Todo mundo lá, tudo pescador que já sabia, conhecia. Jesus era filho de carpinteiro, né? Vamos começar aí. E ele está dormindo. E aquele mar está revolto. E o que acontece? Eles acordam Jesus e diz: mestre, você não teme que todos nós vamos morrer? Aí ele diz: meu Jesus, né? Ele vai pensar. Primeiro que ele não dava lição de moral, né? Ele dizia: por que vocês estão temendo? Olha aqui a tempestade, então não é. Aí ele levanta e acalma a tempestade. Eu imagino a cara dos discípulos ali. Quem é este que até a natureza obedece? Né? Um sinal ali. Tem um outro milagre, acho interessante, esse eu não lembrava, acho que está em Lucas, que é, o Pedro chega para ele e diz: ó Senhor, eles estão cobrando da gente os impostos. Os impostos? Sim, porque todo mundo tem que pagar imposto. Mas eles tinham largado o trabalho, né, e estavam junto com Jesus, e Jesus diz a ele: então vamos pagar. Com que dinheiro? Aí eles fazem o seguinte: Pedro, vai lá, pesca um peixe. Dentro do peixe vai ter um denário. Pega esse denário e paga o nosso imposto. Ele mandou pegar, foi, Pedro pescou o peixe, pegou o dinheiro, foi lá e pagou o imposto que devia. Bom, Jesus fosse a gente já falava: imposto? Para quê esse governo? Corrupto que fica me roubando? Não. Ele foi lá e disse assim: nós vamos pagar o que é devido a César o que é de César. O que nós devemos, talvez eu fico pensando, o que eles vão fazer com esse dinheiro é uma responsabilidade que eles têm. A nós cabe estarmos sempre atentos e pensando que isso que a gente está pagando deveria reverter de forma a transformar a vida daqueles que precisam. Tá? Então, essa é uma reflexão aqui do peixe. Tem uma outra aqui, quando na pescaria, que ele chega na praia e eles já estavam todos animados, os discípulos. Não pescaram nada. Já pensou? Não pescaram nada. Aí Jesus chega e diz assim: estavam desanimados. O que foi? Não pescamos nada hoje. Tá difícil. Aí ele diz: olha, faz assim, vai lá e joga a rede ali. Eu já imagino Simão e os irmãos, André, olhavam um para o outro e falavam assim: gente, esse homem faz mesa, faz banco. Ele nunca pescou, nunca viciou em comer peixe, lá pescar com a gente. Ele vai me dizer onde é que pesca nesse mar, que a família inteira pesca. Mas vamos lá, né? Vamos pescar. Jogar na rede, o que aconteceu? Um monte de peixe. Aí eu já fico imaginando no outro dia. Se eu sou eles, eu volto no mesmo lugar no outro dia. Vou pegar de novo, né não? Vou lá pegar de novo. Eu duvido se alguém não voltou lá e disse: eu vou jogar na rede lá naquele.
mesmo lugar. A gente, quando para no pesqueiro, se um amigo está do lado pegou o peixe, você quer ir lá pegar no mesmo lugar? Agora, você imagina do lado de Jesus aquele monte de peixe. Ou seja, talvez eles não tenham entendido qual foi o sentido daquilo. Então, de novo, o milagre da natureza. Vários milagres de cura. Tem como é que é o nome da filha de... como é que é? Já vou lembrar, sempre me foge o nome dele. Que é a filha que ele ressuscita, que agora está chegando em casa, e eles dizem, olha, nem adianta ir, porque ela já morreu. E aí ele diz, não, vamos até lá. Chega lá na casa, a menina diz, ela está dormindo. Todo mundo diz, está dormindo? Né? E aí a menina revive. Depois alguém lembra o nome de quem que é? Filha de Jairo. Filha de Jairo. Né? Então, e ele pede para as pessoas, não fala para ninguém o que aconteceu. Primeiro que ele sabia que ninguém ia ficar quieto, né? Se era hoje com o Facebook, o Zap, ia ser uma loucura, né? A história já estava bem grande. Já, a história. Bom, mas ele, além dela, teve Lázaro, que ele vai, né? Que encontra Lázaro também, e traz a vida. Vários cegos. Aqui tem, a primeira ali era a filha de Jairo. Eu trouxe algumas imagens para quem é visual, poder prestar atenção não só em mim, mas também nas imagens que são quadros interessantes. Tem um segundo aqui que eu acho maravilhoso. É aquele milagre onde eles descem a cama, né? Imagina aquela multidão. Então está aqui, Jesus vai atender. Embora a gente às vezes pense que Jesus podia vir atender aqui. Gente, ele atende em todo lugar. Ele não tem hora nem lugar. O plantão dele é constante. Se não é ele, é a equipe que está com ele. Era a dona Marcelina que estava com a gente atendendo junto. Em nome dele, não é isso? Então, a gente imagina que a gente gostaria que ele estivesse aqui. Como é que seria essa casa se ele estivesse aqui, curando? Isso é uma loucura. Então, aquela casa lotada, gente para todo canto, vem o que estava, né? Uma situação muito difícil, além do paralítico já muito debilitado. E eu acho isso interessante, que as pessoas que estavam com ele vão até a casa, sobem, abrem, né? Lembrando como é que era o telhado à época, e descem a cama na frente de Jesus. Ou seja, eles não ficaram esperando lá longe, chorando as pitangas. Não é? Eles disseram, vamos colaborar. Vamos pegar a senhora e vamos levar lá. Está todo mundo aqui? Tem que ter um jeito. Então, como Jesus não curaria aquele homem se houve até a colaboração daqueles que o ajudaram? A mulher hemorroidiça, que é uma outra... Jesus, ele era fantástico em relação às mulheres, aos oprimidos, aos que sofrem, aos que são injustiçados, gente. Sempre. Qualquer coisa que disserem sobre Jesus que não esteja dentro disso, talvez não seja o mesmo que eu acredito que mudou a minha vida. Às vezes, eu tenho notado uma coisa, eu vou falar para vocês, é assim, hoje se eu for conversar com um ateu, e ele for dizer para mim, olha, você é cristão não, olha lá. Como é que são os cristãos? Hoje, as coisas que a gente lê, né, gente? As pessoas têm que pensar para escrever, por favor. Eu diria ao ateu, se você for ser cristão, não seja por ninguém, a não ser pela história do Cristo. De todos nós, esqueça, seja padre, pastor, espírita, porque nós somos absolutamente falhos e humanos. Porque está dando vergonha de ver o que um cristão é capaz de escrever e falar. Se você não defende a vida, se você não defende o que sofre, o que passa fome, o que não tem onde dormir, como o irmão falou, encarcerado, se você acha que a vida só serve para uns e não serve para outros, eu acho que talvez a gente está falando de tipos diferentes. É aquela coisa, eu tenho Cristo à minha moda, né? Não dá. E o exemplo da mulher hemorroidiça é muito interessante, porque assim, essa mulher, ela não poderia estar onde ela estava. Ela teria coragem de, no meio da multidão, ela seria apedrejada. Ela não podia estar ali. Hipótese alguma. E Jesus, sabendo de tudo, porque ele sabia com antecedência, o que ele faz? Ele diz, alguém me tocou. De novo, né? Pedro deve ter batido na perna de Jesus, Senhor, nessa multidão. Como é que nós vamos saber quem tocou do Senhor? Olha aqui, não dá nem para passar.
Não era assim? Já estava perdendo a paciência. Ou será que não? Ah, estava, né? E aí ela diz, fui eu. E Jesus vai lá e conversa com ela. Conversa, a levanta. E naquele momento ele fala para todo mundo por um ato. Dizendo, essa mulher, ela era a mesma mulher que estava aqui no meio de vocês. É a mesma pessoa. Vocês matariam por causa de uma coisa. Então, por isso, vocês estão, né? Como é que pode alguém ser relegado? E ele dá a cura a ela. E, para finalizar aqui, pelo menos essa parte, esse é um dos milagres que eu acho incrível, que é a multiplicação, 2 multiplicações ele faz, né? Dos pães. E em uma delas, ele chega num lugar e está cheio de gente, mas lotado de gente. E aí ele vai, né, pregar essas pessoas. Primeiro que ele se compadece delas. Jesus, ele tem empatia e compaixão. Uma coisa que nenhum cristão pode se furtar a não ter. E às vezes a gente não tem. Se a gente não tem, a gente vai exercitar. Porque a empatia é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, é a gente mudar pelo outro, mesmo que aquele outro não conheça ou não goste. Então Jesus tinha a empatia e a compaixão. E ele diz, ele se solidariza, ele se compadece daquelas pessoas que estavam lá buscando. E aí chega uma hora que ele diz, olha, os discípulos dizem assim, Senhor, vamos mandar esse povo para a cidade, porque é longe. Está tudo longe. E eles não têm o que comer, já está ficando de noite, o que nós vamos fazer? E Jesus dá uma lição antes do milagre. Ele diz assim, dê-lhes vocês mesmos de comer. Deles. Quer lição maior? Ou seja, se tudo isso está acontecendo, vocês também podem resolver o problema. Por que vocês vão esperar mandar essas pessoas embora? Onde é que estão o amor? Onde é que está a fé que vocês, né? Ou o amor que vocês dizem que sentem? E aí ele vai e faz a multiplicação, sabendo que era necessário naquele momento ele mostrar o quanto a gente pode partilhar. Mas isso me deixa a dica de que é óbvio que ele não estaria aqui para o resto. Tanto é que ele sabia que a vida dele terminaria fisicamente aqui. Mas ele nos deixa uma lição. Quando a gente diz, ele está lá morando naquela casa, como agora a gente vê tanta gente que morre em deslizamentos, né? E a gente fala, mas também foi morar naquela casa, porque você estava no lugar dele? Você sabia por que ele chegou naquele lugar? Mas ele sabia. Você acha que o poder público não podia ter feito absolutamente nada? Eu vou julgar aquele que não tem como se defender? É isso? Aquele lá está passando fome porque não quer trabalhar. Esses tempos eu fui numa casa de uma pessoa e eu vi a desesperança. E aí eu me toquei. Que esse meu pré-julgamento é absolutamente fora de qualquer padrão da bolha que eu vivo. Porque a desesperança na vida de alguém deixa ela sem nenhuma energia para ação. E nós somos muito culpados de dar a ela desesperança, de achar que, para quê? Por que eu vou arrumar essa casa? O que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Então, assim, antes da gente julgar, Jesus ensina o quê? A partilhar. Tá? Então, esses são os milagres. Vocês lembram de algum outro? Lembram de algum outro milagre que marca a vida de vocês? Tem um monte lá na Bíblia, né? Para a gente poder... eu deixo sempre tarefas, tá? Tarefa de professora, lição de casa. Vocês vão refletir. Qual foi o milagre que tocou o seu coração? Depois chega em casa, quem não tiver Bíblia, agora não tem desculpa. Tem como é que chama? No celular. Sabe aquele mesmo que você fica o dia inteiro no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mandando mensagem, perturbando a vida dos outros que estão lá trabalhando, perturbando, mandando áudio, mandando aquilo, ou está lá trabalhando e recebendo, né? Então assim, para um pouco, vai ler, vai refletir, então escolhe uma passagem, vai refletir como isso tocou a sua vida. E aí, para finalizar, será que a gente tem outros milagres? Eu vou falar aqui rapidamente de algumas coisas que eu acho absolutamente milagre. Primeiro deles, gente, Jesus encarnou e veio aqui. Você quer um milagre maior? Ele não precisava. Se a gente for pensar como ser humano, para quê?
podia governar lá de cima, mas ele veio pisar nessa terra para poder deixar para a gente todos os exemplos necessários. Ele nasceu de uma família, de novo, gente, eu não posso julgar a família de ninguém, eu não posso. Ah, mas Jesus nasceu naquela família. Sim, era a família que tinha a época. Quem sou eu para julgar a família de qualquer pessoa? Para começar, quem sou eu para julgar? De novo, a gente vai fazer esse exercício o resto da nossa vida. Não é? Se a gente, cada vez que a gente for julgar, a gente parar para ajudar, talvez fosse melhor. Então, Jesus vem na família, nasce. Ele é educado. A educação que tinha a possibilidade na época. Ele vai lá para os doutores da lei, eu fico imaginando, ele com 12 anos, perdido no tempo, a mãe desesperada lá. Tem até uma historinha bem bonitinha do Humberto de Campos, que eu acho que narra uma história assim bem legal. E a mãe desesperada, porque a mãe falava assim, esse menino é muito inteligente, ele é muito perspicaz, né? E ele vai ficar aqui, José, mexendo nessa carpinteria? E Jesus diz para ela, mulher, os planos do meu pai são maiores do que a gente imagina. E ele vai para a carpintaria e aprende a fazer mesa, gente. Aprende a opção junto com o pai. Eu fico imaginando, já pensou uma mesa que Jesus fez? Lá na casa, pensou? Ele fazendo a mesa e pensando, essa aqui mesa vai para a casa da Ana Mauriceia. A Ana Mauriceia está precisando de um pouco de paz. Quando ela sentar nessa mesa, boas energias. Não? Legal. Então ele veio, ele está no meio dos doutores, ele se recolhe e ele se prepara. Será que ele precisava de preparação? Ou éramos nós que precisávamos de lembrar que existe um tempo que eu preciso ter comigo mesmo, que eu preciso deixar com que eu permita que a minha vida seja compreendida por mim. Hoje em dia a gente está vivendo muito a vida do outro, muito lá, e não estamos vivendo cá. Então como é que eu vou ver? E não quer dizer que eu vou ser egoísta e pensar só em mim, não é isso. É pensar em como eu posso mudar. Acho que a dona Marcelina deixou aqui uma mensagem também, né? Como é que a gente vai melhorando ao longo dele. Jesus é batizado, primeiro que ser batizado por João Batista, né? Mas tinha lá os seus propósitos, mostrando quais são os caminhos, como é que a gente pode viver em comunidade. Aí ele arruma os discípulos, pessoas como nós. E ele não escolheu os 12, por exemplo, ele podia ter escolhido lá do tempo, não é? Se fosse a gente professor, a gente sempre escolhe, a gente fala 10%, os 10% não precisa de professor, ele aprende sozinho, autodidata. O sonho de todo professor é só ter autodidata. E o sonho de todo aluno é ter um professor tipo Google. Não? Eu disse no meu jaleco antes que era só Ana Mauriceia. Eu vou escrever Ana Mauriceia saiba mais em google.com. Assim? Então assim, ele escolheu 12 pessoas normais para transformar. Então não se preocupa, gente, que ele vai transformar você também. Entendeu? Ele vai. Pode vir aí mais umas 1000 encarnações, mas uma hora a gente vai cair a ficha. Se a gente está aqui quarta-feira à noite, eu acho que a gente talvez está começando a perceber que existe um caminho. Isso já é bom. Ele fala para as pessoas, ele dá o tempo delas para ouvi-las, para falar. Ele atende as mulheres e crianças numa época que mulher e criança não servia para nada. Até o século XIX, né? 18, 19, quem é da história, criança, não é isso? Criança tinham filhos, mas era assim, quantos filhos? Vai morrer metade, aquela coisa, vai ter que trabalhar, não era isso? Para isso que servia? Então, assim, ele tinha esse olhar que a gente fala, mas por que ele olhava para elas? Ele sentava com uma mulher samaritana na beira de um poço, que era impossível isso também. E eu fico pensando como essas histórias vieram até nós, né? Ele atende a mulher a que vai ser jogada as pedras, né? Adúltera. Até esses dias eu estava ouvindo e diz assim, que na cultura judaica, a mulher era apedrejada se, por exemplo, ela era prometida para o marido, mas ainda não casou, até os 16 anos. E se naquela época acontecesse alguma coisa, ela seria apedrejada. Se depois dos 16 que ela casasse, eles degolariam ela. Então era uma jovem de uns 14 anos que estava ali. Bom, vocês como jovens devem ter feito tudo certinho na vida, né, gente? Não cometeu nenhuma barbeiragem, né? Tudo bem, tá? E aí Jesus dá aquela lição pra gente. Ele faz um milagre de mostrar para aquelas pessoas o que elas estavam fazendo ali.
Tanto que eles vão jogando as pedras dos mais velhos aos mais novos. E eu fico imaginando depois, será que essas pessoas voltaram a pegar pedra? Ou no mínimo pegar uma pedra mais leve, né? Então, esse foi um grande milagre. O milagre de acolher as irmãs de Lázaro, ele acolheu a dor delas, gente. Na dor de alguém, não importa quem seja, a dor dela dói igual a sua. Às vezes a gente acha que a dor de uma mãe que perdeu um filho que fez alguma coisa que a gente julga que não tão certo, é menor do que a sua, porque seu filho era direitinho. Foi filho dela, não é? Então por que a dor do outro? Então ele nos mostra que a dor do outro tem que ser sentida. Você precisa estar naquele momento e dizer, ele chorou com elas. Ou seja, ele aconchegou. E ele estava, né, sempre consolando. Aqui, quando ele está pregando no templo, ele também foi para o templo. Ele também mostrou para aquelas pessoas a importância da reflexão. Foi ali perseguido. Ele, sabendo que ia ser entregue, mesmo assim, ele diz, afasta de mim esse cálice, mas no fundo ele sabia, né, que ele ia viver isso para a gente poder comentar até hoje. Ele é julgado de forma absolutamente injusta. Injusta. Eu fico pensando, ele estava ali olhando tudo aquilo, conhecendo o coração de todos. Ele, se ele quisesse, ele podia ter parado e falar, para, chega por aqui. Já chega, já me bateram, já vi como é que é, vamos acabar. E o tempo inteiro eles estavam escarnecendo dele, né? Se és o Cristo, desce da cruz. E o único que naquela hora ouviu foi o ladrão do lado dele, que disse, não fala isso dele, nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse homem fez o quê? Não foi lindo? E aí ele fala, hoje mesmo você vai estar comigo. Hoje a gente não vai aceitar isso. Como? Imagina, o cara errado vai estar do lado de Jesus. Eu que estaria, né? Olha. Então assim, cada pequeno milagre desse vai ressoar na nossa vida. Eu não mostro a crucificação, porque na verdade ela representa muita coisa. Mas a gente tem várias que a gente pode lembrar. Mas vocês podem colocar a crucificação e a dor, como a gente falou naquele milagre ali que aconteceu. Ele ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, de novo uma mulher. Tinha que ser uma mulher, eles brincam, por quê? Porque era a única que ia contar para todo mundo, né? Mulher conta para todo mundo, ia ficar quieta. Né? Ele aparece no caminho de Emaús. Ele aparece para os discípulos. Tanto é que Tomé não está lá e Tomé fala, né? Eu não acredito nisso não, vocês estão tudo doido. E Jesus aparece para ele e diz, Tomé, né? Porque, né? Toca aqui o meu peito, toca aqui a minha mão. Aí ele fala, porque me vistes, crestes. Então Tomé está ali. E ele ascende aos céus. E aí fica um último slide que eu queria mostrar aqui para vocês, para finalizar, já que Dona Marcelina começou, eu tenho até vergonha de fazer uma palestra depois de pensar na vida dela, mas ela compreende que é o nosso caminho, né? Acho isso lindo. Essas pessoas, eu descobri uma coisa maravilhosa, que todas as pessoas do bem não enxergam o mal. As pessoas que são do bem, você pode conversar com elas, você vai dizer uma coisa absurda, ela diz, não, mas o fulano é muito bom. Não é assim? Só quem enxerga o mal é quem ainda vê dentro de si o mal. Então, pessoas que trabalham para o bem, elas se importam com o bem. Eu li a história da Zilda Arnes também. Zilda Arnes é um exemplo brasileiro maravilhoso. E ela dizia que, perguntaram para ela, né, e aí, de que lado a senhora é? É no regime militar, tudo. Ela dizia assim, o meu lado são os povos que precisam. Vou lá, vou lutar por eles. Odiada pelos dois lados. Para a Madre Teresa de Calcutá também, né? Qual é a sua religião? Minha religião é o outro. Então essas pessoas que praticam o bem e vivem o bem, não tem tempo de enxergar o mal. Se a gente está enxergando muito mal no mundo, talvez a gente precise dar uma olhadinha. Onde é que esse mal tanto está? E aí fica um grande convite de Jesus, que eu acho, que é, eu vou participar de qual milagre? A nossa vida é um grande milagre. Dona Marcelina foi um grande milagre. E a gente pôde aproveitar.
Timoteu, Zé Antônio, seu Hugo, tantos que vieram nessa região, se a gente começar a ver, tipo, como esses espíritos estiveram entre a gente, como eles prepararam, e o que a gente está fazendo para continuar? Onde é que a gente está buscando a força, a energia, a fé, para fazer da forma que eles ensinaram? Então, que fica aqui a nossa lembrança de que todos nós vamos participar dos milagres diários. Sabe aquela cama que eles pegaram e colocaram lá no meio que a gente saiba, pelo menos na hora de estar passando doente, a gente pegar e levantar a cama dele, tirar um pouco do telhado para ele passar, né? E não tomar a frente para que ele não enxergue. Então, que essas reflexões possam ter colaborado de alguma maneira para a gente pensar os milagres. Ficou a tarefinha, né? De cada um pensar em qual é o milagre. E por último, que a gente sempre dá uma tarefa mais fácil, o pessoal ler e refletir, agora fica uma lição mais difícil. Essa aqui vale 10 a pergunta, tá? Qual milagre eu participarei? Qual milagre eu vou, por exemplo, eu tenho meus filhos, eu participo do milagre da educação deles. Não participo? E é importantíssimo. A gente sabe que quando a gente tem filhos, a gente foi colocado para que eu pudesse fazer com que ele seguisse o caminho do bem. Eu estou ali, todos os dias. Então, que possamos todos nós participarmos dos milagres da vida. Marcela, obrigado pelas linda mensagem, que a gente tem que participar desses milagres. Esse milagre que a gente tem que participar é a nossa mudança. A nossa mudança é um milagre. Se a gente determinar que vamos mudar, mudamos. E quando mudamos, é um milagre. Não é verdade? A hora que você conseguir, você fala, como eu consegui mudar? A gente olhando as passagens, olhando o que ele fez, a gente mudando um pouquinho assim, vai ser um milagre mesmo. Né? Muito obrigado pelas lindas palavras, pelas passagens de hoje. Nós vamos hoje, pelo passe coletivo. Eu vou conversar com a Uri para ver se a gente já pode, porque já tem vários centros que já estão fazendo o passe individual. O problema nosso é um pouco de participante, de passista, né? Mas eu vou conversar com eles, se eles já estão, a maioria já estão fazendo, para que a gente possa adotar de novo o passe individual. Mas por enquanto aqui, hoje, vai ser o coletivo, tá bom? Vamos iniciar o passe coletivo? Então vamos, irmãos, posicionar-nos para receber as boas energias da espiritualidade em nossos corpos. Vamos nos posicionar para receber o nosso milagre da quarta-feira. O milagre de poder entrar em contato neste momento com os nossos anjos guardiões, com os nossos protetores, recebendo as energias que vão sendo renovadas em nossos corpos, esquecendo dos nossos problemas, nos colocando à disposição do Mestre Jesus, que se faz presente em todos os lugares do planeta, mas principalmente entre nós, neste momento que nos sintonizamos com Ele, coordenando os nossos pensamentos, mantendo o nosso equilíbrio, estabilizando as nossas emoções e sentindo que as energias que acumulamos durante o dia e durante a semana, elas podem ser trocadas, elas podem ser renovadas
e principalmente transformadas em coisas boas. Nada é perdido na natureza. E que dentro de nós, a força do Mestre Jesus, através dessa boa energia, se faça presente nos nossos centros vitais, nos nossos centros de força, que nós possamos reequilibrar as nossas células, os nossos pensamentos, principalmente os nossos sentimentos, e sairmos daqui um pouquinho melhores do que entramos. Que assim seja. Agora gostaria de chamar o nosso irmão Maurício para fazer a prece final. Me pegou bem de surpresa agora, não estava nem pensando que ia fazer uma prece hoje. Ontem foi o Claudio, né, Claudio? Bom, a gente não tem o dom da palavra, mas nesse momento nós acreditamos que não é a palavra em si, mas é o coração, é o amor que dentro de nós possa transmitir em todos aqueles irmãos que estão aqui, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão doentes, mestre, ampare e protege cada um daqueles irmãos. Se for possível, Jesus, nos auxilia também, que somos seres imperfeitos, estamos precisando muito da sua ajuda. Muitas vezes nós erramos, nós praticamos coisas que não agradam a ti, mestre, mas nesse momento eu peço encarecidamente, auxilia nossos governantes, auxilia aqueles que estão fazendo das pessoas um joguete, principalmente lá, aquela guerra, Pai. Ampare, protege aqueles governos, faça que eles sintam, que eles pensem um pouquinho mais aqueles irmãos, aquelas pessoas que eles estão matando, que estão desencarnando. Auxilia a nossa irmã Marcelina, ela possa nesse momento receber o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor. Auxilia também aquele irmão do supermercado que está lá em dificuldade. Se ele for possível, auxilia ele, que ele possa voltar ao seu trabalho e dar mais emprego para aqueles irmãos. Auxilia essa casa, auxilia a nossa irmã que veio dar palestra ao retorno dela, que ela possa ter paz no caminho para chegar à sua casa. Auxilia todos que estão aqui. E para encerrar essa vibração, vamos fazer a prece que nos ensina. Pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, nossas maldades, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair no erro, em tentações, mas livrai de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Deus. Obrigado, meu irmão Maurício, pela prece. Obrigado a todos aqui presentes. Que possamos ter uma ótima semana. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que possamos retornar com cuidado, com proteção. E que possamos, Jesus está no nosso coração, hoje e sempre. Boa noite a todos e tenham um ótimo retorno. Que assim seja. Até domingo, Manu. Fala do Manu. Bom, Manolo
4 agora, nós temos o Manolo. Bom, a Maria já está fazendo o tratamento, mas quem é novo, quem está vindo pela primeira vez, o Manolo é um médium espírita, médico, que faz os tratamentos, o remédio é de graça, né? E começa às 9 horas o atendimento, mas é por ordem de chegada. Pode chegar aqui às 7h30, que nós já estamos aqui, né? E por ordem de chegada. Então, sábado, domingo agora, tem um Manolo. Então, sempre é o segundo domingo do mês. Correto? Uma boa noite a todos.